Bom, em primeiro lugar, em nome da Contraponto, chancela da Bertrand, parte do Grupo Porto Editora, eu tenho de deixar um agradecimento ao autor, ao Dr. Rui Moreira, pela confiança que depositou em nós para podermos publicar este livro, que muito nos orgulha. Já o viram, provavelmente já o manusearam, já o terão nas mãos. Ponto final, novo livro de Rui Moreira, com prefácio de Vasco Ribeiro, que de resto está aqui sentado em frente a nós. Portanto, o primeiro agradecimento para o Dr. Rui Moreira. Naturalmente não poderia deixar de agradecer a presença do Dr. Paulo Portas aqui esta tarde para apresentar este livro. Muito obrigado, Dr. Paulo Portas. E agradecer a presença de todos e de cada um nesta sessão de lançamento, que acontece precisamente 2 dias antes do livro chegar às livrarias. Isto não acontece por acaso. Acontece pela vontade do autor, e naturalmente corroborada pela editora, de privilegiarmos o Porto no acesso ao livro. Portanto, os senhores serão os primeiros leitores desta obra. Quem a quiser conhecer, depois desta sessão, terá de se dirigir a uma livraria somente no dia 17, na quinta-feira. Só aí poderá ler Ponto Final. Nada mais tenho a acrescentar. Vou aproveitar para passar a palavra ao Dr. Paulo Portas, que fará a apresentação deste livro. Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto e autor do livro, não é o primeiro e não será o último, Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Senhores Vereadores e Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, e depois eu vou acrescentar um preceito de prudência que aprendi com o professor Adriano Moreira, porque ele dizia que havia muitos déficits de consideração demais a autoridades civis, religiosas e militares presentes. E, sobretudo, à família do Rui e aos amigos do Rui, obrigado por estarem presentes. Eu começo por fazer um registro de interesses. Eu sou amigo do Rui Moreira, já não sei há quantos anos e não sei se temos vantagem em dizer há quantos anos, mas é desde muito criança. E portanto, tenho um registro de interesses. Eu gosto muito do Rui Moreira e gosto dele como ele é. E aquilo que ele é tem uma notável coincidência com aquilo que ele parece. Isso nem sempre acontece. E eu acho que nós estamos na presença de alguém que tem uma qualidade muito rara na vida nacional. É um homem independente e com independência na política. Isso, como sabem, é um bem crescentemente raro. E se deixarem os demagogos à solta, torna-se mesmo um bem inexistente. Eu lembro-me de uma definição que o Dr. Francisco Sá Carneiro, notável político desta parte do país, dava sobre o que é a independência em política. É a liberdade de dizer que não. É a liberdade de dizer que não. E não fazer contas ao dia seguinte. Isso só acontece quando se tem independência em relação à política. E esse é o primeiro fator que explica quase tudo o que está neste livro. Depois eu diria que, sem entrar em grandes categorias próprias da ciência política, que não é para aqui convocada, eu acho que o Rui é um liberal todo o terreno. Há pessoas, sobretudo numa sociedade muito iliberal, como foi tradicionalmente, e ainda é em grande medida portuguesa. Há pessoas que são liberais em umas coisas, mas não são liberais noutras. Há pessoas que só são liberais no discurso e não são liberais na prática. Mas, no essencial, eu acho que o Rui é, como é próprio desta cidade, tem uma inspiração liberal, não dogmática, não fanática. Eu acho que ele não é fanático de nada. Ou por outro, talvez. Eu ia acrescentar, mas outra coisa que eu aprendi com o professor Adriano foi não mencionar clubes de futebol. De maneira que... mas
É um liberal todo o terreno. Como viveu em muitos lados, eu já lá irei, como conhece bem o mundo, e como não tem uma visão ideológica estrita dos factos e dos problemas, ele é basicamente um homem tolerante, liberal, aberto, bairrista e cosmopolita, ao mesmo tempo. O que é uma conjunção muito feliz, eu acho. Ele defende a identidade da sua cidade, mas não acha que o mundo todo deva ser como a sua cidade ou que o mundo deva ter só uma identidade. É uma grande vantagem. Depois, queria também dizer que é normal que apareçam espíritos com a independência e com a tolerância liberal que tem o Rui Moreira, porque esta é uma cidade que testou isso séculos após séculos. Estávamos a discutir o extraordinário ano de 1834 na cidade do Porto, em que nasceram grandes instituições da sociedade civil e, por acontecimentos muito relevantes, lembro-me sempre desse espírito de abertura e de não... Esta é uma cidade, eu diria que é, talvez, a cidade mais burguesa de Portugal, no melhor sentido da palavra. E antigamente dizia-se isso como escondidinho. Eu acho que é uma coisa boa, uma cidade burguesa que respeita ao comércio, que respeita à propriedade, que respeita a ambição, que respeita também a generosidade e a tolerância com os outros, que não pensam como nós. E eu lembro-me sempre da importância que teve o Bispo do Porto durante o período autoritário, do António Ferreira Gomes, como teve contra o PREC. Essa geração de políticos absolutamente notável, liderada por Francisco Sá Carneiro, aqui no Norte. E eu acho que este tempo que o Rui exerceu o seu mandato de Presidente da Câmara marca uma coisa que eu que venho cá todas as semanas. Notei que hoje já não havia lugares no Alfa Pendular, portanto, o país está a ir de férias. Mas eu venho cá todas as semanas e uma boa parte da minha vida profissional passa-se aqui. Uma boa parte do PIB está aqui, portanto, não há nenhuma admiração disso. E eu lembro-me sempre que esta cidade, eu não sei quantas cidades capitais do país elegeriam um empresário como Presidente de Câmara. Costumo sempre dizer ao Rui, em que outra cidade de Portugal haveria uma rotunda dos produtos Estrela? Sei que já mudou de nome, mas é uma rotunda, um espaço público com o nome de um produto empresarial, não é? De uma empresa. Isso, noutros lugares, ou era crime ou era pecado. Mas, e, portanto, eu gosto do espírito burguês livre. E agradeço ao Rui, certamente com o contributo de muitos ao longo do tempo, mas a forma muito inteligente como ele soube acolher e gerir, que nem sempre é fácil, a enorme internacionalização da cidade do Porto. Eu lembro-me do que era Pedras Rubras, aqui há 10 anos atrás, e o que é hoje. O Porto hoje é uma cidade muito internacional. Isso traz oportunidades, também traz problemas, mas a visão, é muito bom ter um Presidente de Câmara do Porto com uma visão muito internacional do mundo e dos problemas e a saber gerir essa internacionalização do Porto. Portanto, gostava de deixar estas reflexões iniciais. Depois, eu acho que ele tem outras qualidades. Há de ter defeitos, graças a Deus. Vocês não acreditem que há pessoas sem defeitos. É mentiroso, de certeza. E até há defeitos virtuosos. Eu costumo dizer que o Rui tem bom caráter e mau feitio. Se pensarem bem, o mundo está cheio de pessoas ao contrário. Ou seja, pessoas com mau caráter e bom feitio. E eu prefiro. Não sei se ele tem mal. Comigo nunca teve, mas em qualquer caso... nós temos muitas afinidades eletivas e encontramos em pontos improváveis dos livros, ou dos filmes, ou das viagens. E eu queria dizer que há coisas que ele terminando com uma que o recomenda para este livro e vos recomenda a leitura deste livro. O Rui é, obviamente, intrépido,
frontal, às vezes inconveniente, com razão. É corajoso, é imaginativo, é tolerante, é determinado e escreve muito bem. Ora, para se vender um livro é preciso que o livro seja bem escrito, como hão de imaginar. E ele tem, há aliás um momento do livro que eu achei, mas porque é que ele não escreve um romance? Aqui entre nós. Que eu já lá vou, é uma memória da estadia dele na República Democrática Alemã. É uma coisa que não existe, já, embora haja muitos que gostassem que voltasse. Eu não sei se não lhes dava, depois de ter triplicado o PIB per capita, se não lhes dava liberdade de navegação. Vão ser pobres outra vez, se é o que gostam. Se só gostam de nazis e comunistas, então andem. Bom, mas não se fazem por as nações, aparentemente, não é? Mas seja como for, este livro é um livro que retrata a visão que o Rui tem de muitas coisas que aconteceram nos últimos, creio que 3 anos, e com essa liberdade e com essa independência que ele tem. Eu escolhi apenas 4 ou 5, porque me sugeriram, eu reencontrei várias coisas da minha própria formação e da minha própria evolução no livro do Rui e que eu acho que marcam a personalidade dele. E vou-vos dizer o que é que... A primeira coisa que me impressionou muito foi uma referência que eu acho que aprendi nos jesuítas. Não tenho a certeza, mas é provável. E nunca mais tinha ouvido falar dela. De um homem uma referência sobre a abdicação dos princípios. E como o mundo está no estado em que está, quem não se opõe a certas coisas que estão a acontecer está a abdicar dos seus princípios e mais tarde, pode ser tarde demais. E ele lembrou-me uma frase que ficou na minha formação e que eu reencontrei no livro dele, neste livro dele, que tem a ver, eu sabia que me ia acontecer isto, que era não descobrir as folhinhas onde estão as notinhas que eu quis destacar, mas lá chegarei, peço desculpa. Lembram-se de um pastor luterano que foi jovem adepto do Terceiro Reich e mais tarde chegou a flertar com um certo pacifismo, que era cada vez menos pacifismo e cada vez mais abdicação perante a União Soviética. Há muitos percursos assim, de um extremo para o outro. Nunca passam pela moderação nem aterram lá. Passam diretamente de um lado para o outro. E eu queria-vos ler esta frase, que eu já não me lembrava, desse pastor, a quem... que é muito impressionante. Martin Niemöller, se me não engano, porque uma das qualidades, uma das propriedades raras do Rui é saber alemão. Prémio Lenin, vê tu. E nazi enquanto jovem. Primeiro vieram buscar os comunistas e eu não disse nada por não ser comunista. Depois vieram buscar os socialistas e eu não disse nada por não ser socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu não disse nada por não ser sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus e eu não disse nada por não ser judeu. Então vieram buscar-me a mim e já não havia ninguém para me defender. Eu apenas deixo à vossa meditação que nos tempos de radicalização, gritaria, ódio que nós estamos a viver no mundo, e em particular no Ocidente, que é uma tristeza, saber não ceder em matéria de alguns princípios é muito importante. E esta recordação que o Rui aqui traz tem a ver com isso. O segundo ponto, um outro ponto que eu gostava de aqui lembrar, para além deste, que o Rui é um homem com princípios e não é cobarde, é um ponto que tem a ver com o facto de ele ter sido presciente ou preclaro. Avant la lettre. Há um ano, precisamente há um ano, início de abril de 2024, ele escreveu um texto que tinha uma premonição
não havia muita gente a tê-la nessa altura. E havia sempre uma tese condescendente, bem, no segundo mandato há de ser diferente, há de ter aprendido alguma coisa com o primeiro, não vai ser assim, vai ser mais profissional, mais experiente, viu-se. Mas, e ele diz esta coisa, que tem a ver com as certezas que nós temos nas nossas vidas. E as certezas com que nós construímos os nossos projetos de vida. E tem a ver com... Ele descreve a campanha eleitoral para os Estados Unidos. Estávamos em abril do ano passado, portanto, consideravelmente longe. E diz, Biden não está a conseguir convencer os republicanos a acompanharem no apoio à Ucrânia e há um risco sério de Trump voltar a ganhar as eleições e isso é um perigo mortal para a NATO. Fim de citação. Eu, não é que a gente... não quero deixar de dizer que isto, quando isto foi dito, era considerado quase um pensamento marginal. As pessoas têm naturalmente um instinto de não querer ver o que está à vista, não querer ouvir o que é possível ouvir e não querer raciocinar sobre os elementos que lhes são dados. Mas eu quero chamar a vossa atenção, só para deixar esta, por isso é que falei nisto, que se vocês pensarem bem, nós que devemos 75 anos de paz e de segurança à NATO. Esses 75 anos de paz e de segurança dependem, antes de tudo mais, de um artigo mítico, que só foi invocado uma vez, que é o artigo 5º da NATO, que, mediante consultas, leva a que, se um membro da NATO é atacado, todos o defendem. Se, porventura, este princípio for considerado não mandatório nem provável pelo país mais forte da Aliança, então isso significa que a NATO se transforma numa ONG, porque sem artigo 5º ela não é nem forte nem temida. E por isso é que eu acho que o facto do Rui ter visto mais cedo só sublinha a experiência que ele tem e a intuição que ele tem, que me pareceram importantes. Depois, também vos chamo, não quero ser spoiler, há um artigo muito... Há vários, aliás, sobre a magna questão da imigração, em que o Rui é muito corajoso por ser moderado. Hoje em dia, não sei se dão conta que o que é preciso, que o que reclama coragem é ser moderado. O mundo está cheio de gritos, os gritos dão muitos likes e fazem muitos disparates. Portanto, quem não pensa antes de decidir, quem não mede os factos antes de decidir, e o Rui tem vários artigos aqui que explicam que é de facto um homem moderado, com muito bom conhecimento da vida económica e que delimita o perímetro de raciocínio que nós podemos ter. É muito perigoso fazer política só com base na identidade dos outros. Porque quando se faz política sobre a identidade, nós acabaremos sempre a reduzir a nossa tolerância e a dos outros connosco. Não se esqueçam que são todos filhos de Deus e não há dois seres humanos iguais. Dito isto, obviamente, o artigo chama-se Não há bela sem senão, talvez o mais extenso, e explica, primeiro, que nós precisamos de imigração. Segundo, que a imigração não pode ser descontrolada. E isto, escrito com esta antecedência, antes de se conhecerem os números que hoje em dia se conhecem, quer dizer uma firmeza. Não é incompatível ser firme e moderado. Pelo contrário, hoje em dia, para ser moderado, é preciso ser firme. O meu avô, por quem eu tenho uma grande admiração, quando eu era miúdo, dizia-me uma coisa que eu não percebia. Hoje em dia percebo muito bem. Paulo, que a idade dá é intolerância com a estupidez. Não me esqueci disto. A estupidez hoje em dia é muito vocal, como sabem. Antigamente era discreta, agora é muito vocal. E portanto, ser moderado é enfrentar coisas horríveis e ofensas indignas. Seja como for, o que ele diz, e com toda a razão, nunca se esqueçam, a idade meridiana dos portugueses são 47 anos, para novinhos não vamos. De onde? Se não queremos ter um risco de colapso em vários setores económicos, precisamos de imigração. Imaginem
Quem vos irá servir nos restaurantes? Quem vos fará as camas e os quartos nos hotéis? Quem vai para as gruas da construção civil? Quem faz o delivering em vossas casas? Quem vai às colheitas ou até às sementeiras? Tomem cuidado com a demagogia, porque isso dá likes e dá muito prejuízo. E ele diz, por outro lado, obviamente é preciso ter, não se pode acolher toda a gente que nós não conseguimos integrar. E, portanto, isto tem que ser regulado. Quero chamar a atenção para a coragem desta posição. Porque não satisfaz os fanáticos, de um lado e de outro. Não satisfaz os radicais de um lado e de outro. Mas é talvez o melhor contributo que se pode ter para melhorar a nossa realidade nessa matéria. Depois queria também chamar a vossa atenção para um pequeno. Ele tem vários textos que mostram outra das qualidades. Eu acho que uma das formas mais brilhantes da inteligência chama-se sentido de humor. Vocês sabem como é que ele chama a silly season? Silly rentrée. Com esta mania que nós temos de dizer em línguas estrangeiras o que podíamos dizer e que é crescentemente pouco interessante, tanto a silly season como as rentrées. Ainda que, eu acrescentaria a isto, ao contrário do que as pessoas pensam, para quem tenha vivido na política e tenha de experiência política, agosto é um mês muito perigoso. Parece que não acontece nada, acontecem poucas coisas e as coisas pequenas que acontecem, ou grandes, tornam-se monstruosas e são capazes de trucidar uma série de certezas. Mas seja como for, há vários artigos dele que mostram que ele tem muito sentido de humor. Depois, tem particularmente, eu devo dizer, sentido de humor quando fala do PCP e do Bloco. É muito divertido. É muito divertido. Sempre com cortesia, mesmo com distância. Mas não é coisa do Rui insultar ninguém. Não é preciso insultar ninguém. Mas é muito firme. E a certa altura, ele tem vários artigos sobre o PCP, o Bloco, várias almas assim, e a certa altura explica como é que um dos problemas que o PCP não consegue resolver, eu acho que há outro, é a relação com a Rússia. Porque eles não sabem se aquilo ainda é a União Soviética ou se já não é a União Soviética. Se é a União Soviética, tem que ser a favor. Se não é a União Soviética, podem ter margem para a dúvida. Nunca ouçam os debates e percebem. Ainda por cima, acresce que Putin foi do KGB na RDA, que o Rui conhece bem, e deve ser uma coisa muito estranha para um comunista stalinista de repente dar-se conta que o Presidente dos Estados Unidos é amigo da Rússia. É certo que para nós também é uma coisa um pouco estranha. E para os americanos será uma coisa um pouco estranha quando lhes disserem que afinal a Rússia é amiga. Mas, portanto, isto só para vos dizer, ele tem essa... Mas ao mesmo tempo é dito com muita cordialidade e, portanto, com amizade. Bom, e finalmente, é um grande... O Rui é também um grande transformador. Ele é incómodo, às vezes, como todos sabemos, mas é, sobretudo, importante ser incómodo quando se tem razão. Ele tem uma tese, invocando, aliás, uma expressão do Adriano, que é o Estado exíguo. Ele tem uma tese de que o principal obstáculo ao desenvolvimento está no Estado exíguo que nós temos, não porque seja pequeno, mas porque é ineficiente. É ineficiente. E chama a atenção, a mim impressionou-me, por exemplo, a propósito da tragédia que aconteceu em Valência. Ele felizmente não é negacionista, portanto, ele não acha que não haja alterações climáticas. E também não acha que não haja eventos climáticos extremos. São as duas coisas a que a gente tem que se habituar, ou para as mitigar, ou para tentar contrariar o seu crescimento. Mas ele, a certa altura, diz que 90% do financiamento global para as questões climáticas são para reduzir as emissões. E só 10% é que sobram para contrariar
estes eventos climáticos extremos e depois demonstra e explica. Há duas coisas que eu acho que é muito importante. A primeira é não ser negacionista, porque eu pela minha parte, não estou disposto a recuar séculos contra a religião e contra a fé. Contra a fé e contra a ciência. Eu acredito muito na conciliação entre a fé e a ciência. Custou muito a fazer e eu detesto os discursos fanáticos e rígidos contra a ciência e contra os cientistas que há 40 anos fazem investigação, que não são conhecidos, cujo nome nós não celebramos, mas que são essenciais para o desenvolvimento das nações e do mundo. Ele não é negacionista, mas também não é fanático. Não é fanático. E chama luz para muitos problemas. Ele tem um outro exemplo, com o qual eu termino, que é uma maravilhosa... Qualquer pessoa que tenha passado pelo governo sabe que isto é verdade, e verdades como punhos. Eu lembro-me de ter terminado as minhas funções no governo com uma batalha peculiar que tinha a ver com 11 azinheiros. E eu dizia, ou eu mato estas 11 azinheiras, ou as 11 azinheiras me matam a mim, porque eu já não aguento, há 8 anos que está parado um projeto de investimento cheio de qualidade, muito nórdico, muito sustentável, por causa da inclinação de 11 azinheiras. Ele tem toda a razão nas críticas que faz, muitas vezes. À APA, ao ICNF, INCF, mais exatamente, mesmo à Direção-Geral de Energia. Ele acha, e a meu ver muito bem, que muitos dos outros... Não há um equilíbrio, às vezes, entre ambiente e economia. As duas são muito importantes, são dois pilares e tem que se equilibrar aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. E, às vezes, o Estado tem organismos que são unilaterais, burocráticos e, às vezes, não fundamentados e que travam o desenvolvimento de uma forma que eu não acho aceitável. E, portanto, também aí, este livro é muito interessante, porque tem aí, mais uma vez, é uma posição moderada. Eu tenho que conciliar as duas coisas. Há sempre, ou quase sempre, maneira de conciliar. Se não puder, tenho que decidir. E eu recomendo muito isto como método de decisão de quem tem responsabilidades. Eu gostei bastante do livro, por isso é que recomendo a leitura e faço com muito gosto e amizade esta apresentação. Só ia sugerir ao Rui Moreira uma coisa. Eu acho que ele não devia pôr um ponto final no título. Algo me diz que se ele puser ponto final, 3 pontinhos, é mais justo e mais provável. Mas eu queria dizer-vos que acho um orgulho, não vivendo nesta cidade, ter um presidente como o Rui, e acho ótimo para a política portuguesa ter a independência dele e a frontalidade dele e a experiência dele a melhorar as coisas, ou pelo menos combater e evitar que elas piorem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Paulo Portas. Tem a palavra o autor, Dr. Rui Moreira. Então, muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Agradeço muito. Fico comovido por ver tantas pessoas, tantas amigas e tantos amigos aqui e talvez por isso preferi desta vez, é o contrário. Muitas vezes é hábito escrever qualquer coisa, porque a emoção e a razão às vezes não conjugam bem nestes momentos. Mas começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelência, meu amigo também, é melhor não dizermos há quantos anos, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, o meu querido amigo Paulo Portas, como ele disse, nós também não queremos dizer há quantos anos somos amigos, desculpem lá estas coisas, o Sr. Diretor Executivo da Contraponto, o Rui Cruzeiro,
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Vice-Presidente, os meus vereadores, todas as pessoas que aqui estão, que trabalham comigo, porque são muitas as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalham comigo. E depois, naturalmente, deixar uma palavra à minha família aqui presente. Estão cá quase todos. Muito obrigado por estarem presentes. Claro que para mim ter aqui os meus netos também é assim uma coisa especial. Quando eu comecei na política, eles ainda não tinham idade para vir estas coisas, apesar de me terem acompanhado nas campanhas eleitorais, mas agora já percebem, portanto, é ótimo. E espero que fiquem a gostar da coisa pública e da política. E queria cumprimentar as amigas, os amigos, os convidados. Como o Paulo disse, eu também costumo dizer, as autoridades civis, militares e religiosas que aqui estejam presentes, comunicação social e afins. E dizer-vos alguma coisa. Como devem saber, pelo menos aqueles que me conhecem bem sabem, escrever não é, para mim, um exercício recente. Pouco tempo depois de ter assumido a presidência da Associação Comercial do Porto, foi no ano de 2001, comecei então a publicar artigos no Diário de Notícias. Eu gostava muito de escrever esses artigos no Jornal de Notícias por uma razão, porque eu escrevia semana sim, semana não, e na semana não, semana sim, escrevia o professor Adriano Moreira, que para mim, o Paulo é assim uma bússola. Para mim era uma grande honra, eu que era um miúdo, que nunca tinha escrito, partilhar no fundo de uma página, alternadamente, aquela coluna com o professor Adriano Moreira. Depois, nos anos seguintes, fui colunista regular do Público, do Jornal Notícias. Depois interrompi essa atividade quando, em 2013, resolvi candidatar-me à presidência da Câmara do Porto. Pareceu-me que não era compatível e pareceu também ao JN. A verdade é que, anos depois, voltei a escrever com regularidade no Correio da Manhã, durante alguns meses. Depois também deixei de o fazer, também porque houve uma segunda campanha eleitoral. E, finalmente, mais recentemente, fui convidado pelo Nascer do Sol, onde tenho agora uma coluna semanal. E, além disso, tenho escrito artigos de opinião noutros jornais, nomeadamente também no Expresso, e muitas vezes em resposta a críticas que me são dirigidas por escrito. Eu não gosto muito de usar o direito de resposta, gosto de responder com as mesmas armas, ou seja, escrevendo artigos. Muito antes de ser um instrumento para intervir no espaço público, a escrita era, por isso, para mim, uma paixão pessoal. Também o facto de ter vivido fora ajudou a escrita. Nessa altura não havia telemóveis para falar à família. Nós escrevíamos animadamente cartas e recebíamos cartas. Isso também animou a minha escrita. Mas também é verdade que tive a felicidade de nascer numa casa com livros, no seio de uma família com hábitos de leitura. E por isso facilmente cresceu em mim o gosto pelos grandes autores, mas também a vontade de escrever, que acaba por ser um vício. Foi, pois, para mim uma enorme felicidade ter começado a publicar regularmente na imprensa. Assim como foi muito gratificante ter assumido a direção do Tripeiro, que é uma revista muito importante para a cidade do Porto, e saúdo a sua continuidade, espero que nunca deixe de existir, e ter sido autor de algumas obras como Rumo ao Abismo, como Uma Questão de Caráter, que fala sobre o Porto, o Ultimato, ter sido coautor da TAP Caixa Negra e também da Balada da Média Virtude, que é um ensaio, se quiserem, mais económico. Como afirmou Simone de Beauvoir, não se pode escrever nada com indiferença. Ora, os meus textos são, de facto, fortemente comprometidos. São comprometidos cívica e são comprometidos também politicamente. São comprometidos com a liberdade que a cidade me ensinou, com a ideia de uma sociedade mais justa e autónoma, de uma democracia mais liberal e participada e também de um Estado mais descentralizado e mais transparente. Estando o meu mandato autárquico a caminhar para o ocaso, sairei quase precisamente daqui a 6 meses, se Deus assim me permitir, entendi que era pertinente e útil publicar em livro alguns dos meus artigos mais recentes dos últimos 3 anos, sensivelmente. Bem sei que há quem entenda que os decisores públicos se devem abster de ser colunistas ou de fazer até comentário político. Está em voga dizer isso. Muitos pretendem reduzir os detentores de cargos públicos a meros executivos, o que corresponde a uma visão tecnocrática ou até monástica do exercício da política. Argumentam, talvez por cobiça ou inveja,
que nós, os políticos em exercício, se deviam dedicar exclusivamente à função. Por conseguinte, ser-nos-ia vedada qualquer participação política e cívica para além daquela para que fomos eleitos. Discordo, obviamente, desta ideia que é castradora da atividade dos políticos com responsabilidades públicas e trata-se, ademais, de uma concepção populista da política e dos políticos. É uma tentativa para criar o carreirismo que essas mesmas pessoas que nos criticam depois denunciam. Se a reflexão dos decisores públicos for silenciada, estamos a transformar os políticos em burocratas sem pensamento próprio, transparência intelectual e capacidade de autocrítica, características que são, para mim, essenciais para quem serve ou quer servir a coisa pública. Vivemos num tempo em que as parangonas, os soundbites, são muito mais importantes do que as próprias notícias. É a vibe que interessa para alimentar posts, amplificar a vozeria na net e também excitar a turba. Os factos atrapalham a narrativa, constrangem as emoções que tão necessárias são para o engajamento nas redes sociais. Por isso, quem tem responsabilidades públicas é diariamente confrontado com notícias deslidas, factos truncados e interpretações erradas ou abusivas. Perante isto, o que é que a classe política tem feito? Creio que a classe política, pelo menos me parece, impelida por um instinto autofágico. Os políticos deixam que a mentira, o enviesamento, o preconceito ou mesmo o insulto fiquem sem resposta e continuem a ecoar no espaço público. Sob pena de nos sentirmos domesticados ou condicionados, é importante reagir e devemos reagir escrevendo. Mesmo que desta forma fiquemos mais expostos à crítica, porque assim pelo menos deixamos a nossa versão dos factos, submetemos-la ao escrutínio dos leitores. Escrever é, em suma, um exercício de liberdade e de cidadania. No meu caso, e o Paulo já o assinalou, e à boa maneira portuense, não deixo nada por dizer ou escrever. Já escrevi antes de me envolver na política, espero continuar a fazê-lo quando fechar este capítulo da minha vida, dentro de alguns meses. E não me aterroriza a polémica, não me conformo com o politicamente correto. No ringue em que nós vivemos, não sou um saco de boxe. Não sei, obviamente, o que me reserva ao futuro, mas há uma decisão que tomei juntamente com a minha família mais próxima e também com alguns amigos. Não voltarei a desempenhar qualquer cargo político executivo. Estou, por isso, muito agradecido. E queria agradecer principalmente aos portuenses por terem confiado em mim quando me elegeram por 3 vezes. Decidi entrar na política executiva pelo meu pé e terei a oportunidade de sair também pelo meu pé, apesar de algumas rasteiras que fracassaram, mas que, não nego, me deixaram algumas marcas. É por isso que este livro tem o título Ponto Final. Não é um balanço da minha passagem pela política, nem tampouco um livro de memórias. É um livro de artigo de opinião, ou crónicas, como lhes prefiro chamar. Quem não acompanha com regularidade as minhas crónicas na imprensa poderá ficar surpreendido com o conteúdo do livro. Desde logo porque raramente as minhas crónicas versam questões específicas da cidade do Porto. Curiosamente, porque é o contrário do que sucedia antes de eu ter sido eleito, em que eu escrevia sofregamente sobre o Porto e sobre a sua circunstância. Estando no exercício do poder que me foi confiado pelos eleitores, não parece útil nem eticamente correto recorrer a crónicas para justificar a minha ação, ou para fazer qualquer tipo de prestação de contas ou autoavaliação de desempenho. A avaliação já não será feita pelos eleitores, peço desculpa, agora será feita um dia por outrem. Creio também que os meus concidadãos não levam mal e, porventura, até valorizem que eu desenvolva um pensamento para lá das questões e das fronteiras físicas da cidade. Até porque a realidade que nos rodeia condiciona sempre a nossa existência. Ainda assim, os meus pontos de vista são influenciados pela minha condição de portuense e de presidente do município do Porto.
E como vivemos num país macrocéfalo, é normal que alguns dos meus textos abordem a questão do centralismo. Perante a hiperconcentração de poderes e recursos na capital, o Porto subsiste, como aliás o Paulo de alguma maneira aflorou, como um território algo excêntrico e idiosincrático. A cidade tem algum poder fático e uma capacidade reivindicativa que não encontramos em outras partes do país, com exceção honrosa das regiões autónomas. Isto não decorre da dimensão económica e financeira da cidade e da região circundante. Resulta, sim, de uma tradição histórica de cidadania, de confrontação com o poder e ato de subversividade. 1820 e 1891 não eclodiram no Porto por acaso. Apesar da globalização cultural ter tornado as cidades siamesas, o Porto revela ainda hoje um caráter forte e singular. Continua a ser, como sempre foi, intransigente na defesa dos seus interesses, na preservação da sua identidade. Por isso, demonstra uma invejável capacidade de mobilização popular, à volta às vezes de temas inesperados. Ontem, como hoje, o Porto é a cidade da liberdade. Nós, os portuenses, temos sabido manter vivos os valores liberais que ressoam do passado, conservando um arraigado apego à autonomia individual e à liberdade de expressão. A cidade é conhecida pela sua intolerância aos autoritarismos, pela sua independência de espírito, pela sua sadia insolência, pelo seu implacável sentido crítico. Esta é a cidade onde tudo se discute. É uma cidade, também como o Paulo disse, eminentemente burguesa, liberal e irredutível, com uma fortíssima influência asiática. Nela coabitam assim harmoniosamente o tradicionalismo e a contemporaneidade, o liberalismo e um conservadorismo que persiste, o bairrismo e o cosmopolitismo. Parece que o Paulo tinha lido o que eu tinha aqui escrito e não leu. Um jogo de contrastes que tem tradução nas opções políticas dos portuenses e na alternância entre projetos autárquicos, ora mais convencionais, ora mais ousados. Todo este caldo de cultura reflete-se, mesmo que inconscientemente, na abordagem às questões nacionais e internacionais que faço nos textos deste livro. A minha visão decorre, em boa medida, da maneira de ser, de estar e de pensar dos portuenses e desta identidade muito própria do Porto que tentei, em breves palavras, descrever. Talvez seja a minha condição de portuense a determinar a intransigência para com os vícios da política moderna que critico nas minhas crónicas. Um desses vícios é a demagogia. Assistimos no espaço público a uma denúncia constante do populismo da direita. Um populismo que, de facto, existe, seguindo a tendência preocupante de outras democracias ocidentais. Contudo, há uma enorme complacência em relação à demagogia que tem origem noutros setores ideológicos. Causa-me grande perplexidade que poucas vezes sejam denunciados o radicalismo demagógico e o negacionismo da extrema-esquerda, que inclusivamente me parece estar a impregnar a esquerda tradicional. Outro vício que me preocupa na política portuguesa é o imobilismo reformista, em particular no que respeita ao funcionamento do Estado. As poucas reformas que foram implementadas na administração pública resultaram de quê? De compromissos internacionais, impostos pelas instâncias comunitárias ou pelos nossos credores externos durante a crise financeira. E ainda assim, vejam bem, muitas dessas reformas foram, entretanto, revertidas por mera estratégica, política ou partidária e de conveniência eleitoral. O Estado resiste assim a qualquer tentativa de reforma, permanecendo enquistado no corporativismo dos que nele trabalham e no garantismo dos que dele dependem. Tudo isto concorre para a incapacidade de proceder aos ajustamentos necessários para que o Estado ganhe racionalidade, eficiência e produtividade em função da evolução rápida da sociedade. Acentuou-se assim o garantismo do lado da oferta dos serviços públicos, sem resolver o problema da procura. O Estado é cada vez mais pesado e munificente,
mas paradoxalmente revela-se exíguo na sua cobertura territorial e insustentável na resposta às necessidades crescentes da população, fruto das alterações sociais e demográficas. Para sustentar este Estado anafado, imóvel, são de facto precisas, para invocar aqui um amigo nosso, taxas, taxinhas e muitos impostos. Só que isto leva à fadiga fiscal dos cidadãos, das famílias e das empresas, circunstância que limita a nossa capacidade de reter e atrair talento, de promover o crescimento sustentável e de assegurar níveis de conforto e bem-estar semelhantes aos nossos parceiros europeus. Estes e outros vícios da política, aos quais nem sempre fui imune, confesso, estão muito presentes nas reflexões publicadas neste livro. Nestas crónicas abordo outras questões, como o novo aeroporto de Lisboa, a TAP, que falo sempre, a alta velocidade, o Estado Social, a justiça, a habitação e o turismo, essa coisa que nós queremos, mas queremos como se fosse possível que houvesse turistas invisíveis. Enfim, um conjunto de questões que a miúdo têm sido conduzidas com demagogia, com populismo, com imobilismo e obscuridade, com despesismo e com uma enorme incúria. Não quis com estes textos ser, nem quero ser, um justiceiro da política, muito menos o cavaleiro branco ou o cavaleiro negro do Apocalipse. Se fosse cavaleiro era azul e branco. O André não ouviu quando o Paulo chegou tarde e não ouviu que o Paulo disse que eu não era, como é que tu disseste? Eu não era fanático de nada. Disse não, professor. Mas arrependeu-se porque eu chamei a atenção. Enfim, aquilo que eu procurei foi tão só chamar a atenção para comportamentos, ações e decisões que, em minha opinião, põem em causa o interesse público e o desenvolvimento do país. Acho que tenho o dever cívico de me pronunciar sobre o que considero ser inadequado ou inconveniente para o nosso futuro coletivo. Sei bem que o meu humor e ironia nem sempre são entendidos. Incomodam, ora, a consciência da classe de alguns, ora, os defensores frequentes da reta pronúncia. As minhas crónicas, se quiserem, retratam uma sensação de angústia que partilho com muitos dos meus amigos, da família, com os meus concidadãos. Isto, apesar de me considerar um otimista, de acreditar nas capacidades que temos. Mas talvez seja esse otimismo e essa crença em Portugal a motivar as minhas crónicas, mesmo que estas se apresentem, por vezes, algo soturnas. Enfim, minhas caras amigas, meus caros amigos, sim, este livro representa de facto um ponto final. Um ponto final que assinala a passagem por outro parágrafo da minha vida em que não deixarei certamente de intervir na vida pública portuguesa. Resta-me agradecer a vossa presença, o interesse que demonstraram por este meu novo livro. Queria, naturalmente, agradecer muito em especial ao Paulo Portas, que me honrou em aceitar apresentar este livro, claro, com o brilhantismo e a acutilância que todos reconhecemos. Mas também escolhi o Paulo e convidei o Paulo por uma outra razão. Nós somos muito amigos, não estamos sempre de acordo, mas conhecemos muito bem. E eu sei que o Paulo não ia fazer um frete, porque se não lhe apetecesse fazer a apresentação deste livro, não o teria feito. E sei também que o Paulo é tão meu amigo que aquilo que precisa de criticar é capaz de criticar, porque isso é que é o sentido da amizade. E, de facto, queria deixar aqui esta palavra, muitas vezes eu tenho dito, nós somos muito amigos. E é muito difícil poder, ao fim de tantos anos, continuar a dizer eu não tenho deste senhor razão de queixa, pelo contrário. E isto abrange também toda a família, porque ainda por cima dá-se o caso de ser também amigo, muito amigo da mãe do Paulo, da irmã do Paulo, e era muito amiga do irmão do Paulo, que infelizmente não está connosco. Queria também deixar uma palavra de agradecimento ao meu antigo chefe de gabinete, ao Vasco Ribeiro, pelo apoio que me deu neste projeto e pelo texto de prefácio que, juro-vos, não foi mudado, porque às vezes acontece. E, finalmente, à editora Contraponto, em particular ao Rui Colseiro, que desde a primeira hora manifestou interesse pelo projeto e rapidamente fez acontecer o livro. Aproveito para desejar as maiores felicidades ao Rui, porque sei que vai abraçar outros projetos profissionais
e vai dedicar ainda mais tempo a uma coisa que eu lhe reconheço, que é o enorme talento que ele tem para a escrita literária e que eu também falava antes com o Paulo. Para todas e para todos, muito obrigado pela vossa presença.